fala nessa noite. Que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos, que o nosso coração esteja propício a receber a semente poderosa da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus, que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar, por favor. Quero começar lembrando que há uma pequena diferença entre conhecer e reconhecer. Por alguns momentos aqui nesse texto, esse verbo reconhecer, ele é repetido. Você vê aqui que os olhos dele estavam como que impedidos de o reconhecer, e somente no partir do pão eles foram reconhecer que era Jesus que estava ali com eles. E a Bíblia vai falar aqui que eles eram necios e tardos, a passagem vai dizer que eles eram necios e tardos de reconhecer tudo que estava escrito a respeito de Jesus nas Escrituras. E eu faço esse adendo aqui, que uma coisa é conhecer, outra coisa é a gente reconhecer. Nós vivemos hoje uma era em que a gente sabe de muitas coisas, a gente até conhece muitas coisas, mas muitas vezes nós precisamos também reconhecer. O que é reconhecer? É atestar aquilo que já se conhece. É um conhecimento verificado, atestado e tomado como verdadeiro. Tudo aquilo que estava acontecendo aqui, por exemplo, eles já sabiam, eles já tinham conhecimento, porque Jesus, ao longo do seu ministério, ao longo dos seus 3 anos, foi informando aos discípulos: olha, convém que eu morra, convém que eu padeça. Assim como Jonas esteve na barriga do peixe por 3 dias, assim também o Filho do Homem será recolhido ao ventre da terra, mas ele ressuscitará. Fiquem atentos, convém que eu venha a padecer, eu serei entregue nas mãos dos malfeitores, mas creia, eu vou ressurgir dentre os mortos. Amém, irmãos? Então essa já era uma verdade conhecida, porém, quando tudo aconteceu, eles não foram capazes de reconhecer. Tudo bem até aí? E o versículo 16 vai dizer que os olhos dele, coloca para mim, Marcela, por gentileza, o versículo 16 vai dizer assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Note, deixa o texto aqui, o texto não está dizendo que os olhos dele estavam impedidos de reconhecer. Há uma nuance aqui, há uma pequena diferença entre estar impedido ou como estar impedido. Amém ou não amém? O texto não está dizendo claramente que eles estavam impedidos de reconhecer Jesus, mas o texto estava dizendo assim: eles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Havia alguma coisa no coração deles, havia alguma... Mariana, me faz uma gentileza, está muito oco para mim, aumenta um pouquinho o PA, aumenta um pouquinho e me dá mais um pouquinho aqui de grave, por gentileza. Perdoa, meus irmãos. Isso, obrigado. Aí mantenha assim, por favor. E aqui, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. E por quê? Havia alguma questão no coração deles. Muitas vezes, os nossos olhos estão abertos, nós estamos enxergando, mas nós não estamos conseguindo ver. Isso é muito comum com os homens, por exemplo. Quando você vai procurar alguma coisa na gaveta, o negócio está lá e você não acha. É verdade ou não é? Então, você está vendo, mas há alguma questão que te impede de ver. Eu, quando era criança, eu gostava de pegar o jornal do meu pai e brincar de jogo dos 7 erros, ou dos 10 erros. Quantos? Está velho também, Pablo, né? E, às vezes, eu não conseguia ver ali qual era o erro que estava, porque a diferença era muito pequena. Agora, parece que esse não era um problema de visão ou de distração aqui dos discípulos. A Bíblia diz que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Toda vez que o nosso coração está com interferências, a nossa visão espiritual ela é tomada por uma névoa, por uma neblina, por uma escama que nos impede de ver a glória de Deus. Então, eu queria aqui conjecturar por que os olhos desses discípulos estavam como que impedidos de ver a Jesus. Então, eu reparo aqui no contexto do texto que algo veio no coração daqueles discípulos, e esse algo se chama frustração. Diga comigo, frustração. Olha o que diz o texto no versículo 21.
Jesus lembra que eles estavam tristes, preocupados, discutindo o que estava acontecendo. Jesus se aproxima deles e pergunta: por que vocês estão preocupados? O que é isso que vocês estão debatendo? E olha o que ele vai dizer, olha qual é a resposta que eles falam. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, e até agora, nada. Diga nada. Diga neca tipitibiriba. É assim que você fala, não? É neca tipitibiriba, ô Gilson? É alguma coisa assim, né? É que você sempre foi criado, você não foi criado em Barbacena. Não, né? Lá em Barbacena fala assim. Até agora nada. Então o que você repara? Que eles estão frustrados. E qual era a frustração desses discípulos? É que eles esperavam que Jesus seria o Messias terreno. O Messias que iria depor o imperador César, iria tirar Roma, iria tirar Jerusalém, iria tirar Israel da subjugação de Roma. Iria tirar todo o domínio de Roma sobre o povo judeu. Mas agora, eles repararam que os judeus crucificaram Jesus, colocaram Jesus numa tumba, e já é o terceiro dia e não aconteceu nada. Então eles estão frustrados, sabe com quem? Com quem? Com Jesus. Não, com a expectativa que eles geraram sobre Jesus. E quantos Cristos, irmãos, nós às vezes não construímos para nós. Note que Jesus, ele não tem compromisso com o que você espera dele. Jesus é quem ele é, e Jesus faz o que ele faz. E nós devemos crer em tudo aquilo que ele é e em tudo aquilo que ele faz. Os discípulos do caminho de Emaús estavam decepcionados e frustrados porque eles tinham uma expectativa de que algo fosse resolvido aqui e agora. Diga, aqui e agora. E quantos crentes não vêm a Jesus com essa expectativa? Eu venho essa expectativa não porque Cristo é o Rei, é o Filho de Deus, que Ele tem algo a fazer em mim e através de mim. Não, eu quero que Ele resolva a minha vida aqui e agora. E quando Ele não cura a sua doença aqui e agora, você fica frustrado. E quando Ele não resolve o dilema do seu casamento aqui e agora, você fica frustrado. E quando Ele não abre a porta que você gostaria, e você tem que fazer a prova de novo, e você tem que ir para uma nova entrevista de emprego de novo, ao passo que o seu vizinho conseguiu o que você queria, ou que o seu amigo conseguiu o que você queria, e Cristo não resolveu o teu aqui e agora, nós ficamos frustrados. Verdade ou mentira, irmãos? O que é isso? É um Cristo que nós construímos para agora. Cristo não está comprometido com as suas expectativas. Cristo está comprometido com a sua palavra. Tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Amém ou não amém? Mas aquilo que você sonha não necessariamente será cumprido, porque a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. E o que a frustração faz com esses discípulos aqui? Fica claro aqui no texto. Os discípulos começam a sair de Jerusalém e a ir para Emaús. Aliás, fizeram com que ele descesse de Jerusalém e fosse até Emaús. Por que eu digo descer? Porque Jerusalém ela fica elevada sobre os montes. É uma cidade edificada sobre os montes de Sião, sobre os montes daquela região. E Emaús ficava numa região mais plana da planície. E essa é a primeira coisa que a frustração faz com os irmãos. A frustração faz com que nós desçamos de posição. Repita isso comigo. A frustração faz com que nós desçamos da nossa posição. Então, há uma queda de nível. Note que eles estão em Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. O que significa Jerusalém?
Lugar de paz é onde está a casa de Deus, é onde está o templo do Senhor, é um lugar de adoração, é um lugar de vida. E Emaús, o que significa Emaús? Talvez a tradução mais aproximada, conforme meu genro já estudou, é riacho quente. Diga, riacho quente. É um lugar de águas termais, né? Quantos gostam de águas termais, né? A gente tem aqui no Brasil um paraíso chamado Caldas Novas, né? Lugar de... Já foi, pastor? No resort lá, não? Foi para Dubai, outras coisas assim, né? Mas saiba que aqui no Brasil tem coisas legais ali também. É um lugar, né, em Emaús, que tem riachos quentes, águas termais, um lugar de descanso, de abrigo e de sossego. Olha o que esses discípulos estão fazendo. Eles estão fugindo da situação. Já aconteceu com você? Você está muito estressado, vivendo um tempo muito difícil, você fala assim, sabe o que eu preciso, sabe o que eu vou fazer? Você entra lá no site ou entra na agência do CVC, fala assim, eu quero ir para o cruzeiro, fecha aí o cruzeiro. Hein? Recebe, pastor? Não, mas eu olhei para o Vinícius fez um cruzeiro que eu vou te falar. Um cruzeiro top, pode olhar para ele ali assim. Fez um cruzeiro top. Um dia eu vou fazer esse também, é top. E a gente quer fugir da realidade. E é muito bom viajar. Quantos gostam de viajar? Eu amo viajar. E aí é legal, você está estressado, fala assim, sabe de uma coisa? Eu vou sair por um tempo, eu vou esparecer. Né? E aí a gente sai para viajar para lugares bonitos. Só que aí o problema é que, bom, pelo menos comigo, com o pastor Érico não acontece isso, o dinheiro acaba. Quantos iguais a mim? Aí você tem que voltar. E quando você volta para São Gonçalo, que benção. Quem disse aleluia? Aí você volta, você sai daquele lugar paradisíaco, lindo, né, maravilhoso, e volta para a realidade, aquelas motos abençoadas, né? É isso, não é? Aquelas buzinas, aquele trânsito, aquele lugar limpo, organizado que é São Gonçalo. Olha que coisa maravilhosa. E você volta para a realidade, e você descobre que não adianta você fugir. Agora, acontece mais, isso é uma realidade física. Muitas vezes você viaja, você sai do lugar, julgando que o problema está no lugar, mas você percebe que o teu coração, mesmo no lugar lindo, continua agitado, continua preocupado, continua ansioso. E assim que os discípulos de Emaús estavam. Note que eles saíram de Jerusalém, estão indo em direção a Emaús, mas o coração ainda está preocupado, porque a nossa paz não está no lugar, está na pessoa, está na presença. A nossa paz existe quando a gente crê que Jesus é o Filho de Deus e que a morte não pôde detê-lo, Ele ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles estão assim. Diz o texto que eles caminharam 60 estádios. Quantos estádios, irmãos? 60 estádios. Cada estádio é uma medida aqui antiga, e cada estádio equivale a 185 metros. Um estádio, 185 metros, 60 vezes 185, 11 quilômetros e 100 metros. Nossa, sou muito inteligente, cara. Fiz a conta de cabeça aqui agora. Mentira, está aqui no... Estava na Bíblia de estudo, eu anotei aqui, né, irmãos? Inteligente nada, eu colei da Bíblia, 11 quilômetros. Esses irmãos estão andando, descendo de nível, indo para uma cidade para fugir da realidade, e à medida que caminha, o problema não se resolve. À medida que caminha, a frustração não é apagada. À medida que eles caminham, nada é resolvido. Posso ouvir um amém até aí? Então, eu percebo aqui no versículo 17, que além da frustração, essa frustração está acompanhada. Olha o que diz aqui Jesus. Jesus lhe perguntou, o que é isso que vos preocupa? E aí eles pararam de que maneira? Entristecidos. Diga, pararam entristecidos. Então, note que a frustração gerou duas emoções negativas aqui na vida desses discípulos. Gerou
preocupação e gerou tristeza. Gerou o quê, irmãos? E gerou tristeza. Qual era a preocupação? E agora? O que será de nós? Por 3 anos, nós deixamos tudo e acompanhamos esse Messias. E esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel. Mas agora ele morreu e acabou. O que será de nós? E talvez eu esteja aqui diante de irmãos que hoje estão com as suas esperanças estremecidas. Estão com a sua preocupação demasiada tomando o coração pela insegurança do dia de amanhã, porque aquilo que você esperava não aconteceu. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é poderoso e fiel para fazer infinitamente mais daquilo que você crê, daquilo que você pede, daquilo que você imagina. Deus é fiel. Acalma o teu coração. Você pode falar isso para o irmão que está ao teu lado? Acalma o teu coração. Mais do que preocupados, eles estavam com uma tristeza paralisante. Diga, tristeza paralisante. Porque é isso que a frustração faz. A frustração nos paralisa. Das duas, uma, ou das duas juntas. Ela nos faz regredir, nos faz sair, descer de nível, e ao mesmo tempo nos faz parar. Quantas pessoas você conhece, se não você mesmo, está parado numa estação da vida, porque você ficou frustrado com um projeto que não aconteceu, com uma circunstância que você colocou tanta expectativa e ela não aconteceu, com uma pessoa que você depositou muita expectativa e te decepcionou, e isso te entristeceu e, por conseguinte, te paralisou. Assim que esses discípulos estavam, quando eles foram confrontados com a verdade, o que aconteceu? Eles pararam entristecidos com uma pergunta. Mas, além disso, a frustração me revela que ela pode estar revelando uma insensatez e uma falta de fé. Olha o que diz aqui o versículo 25. Jesus vai... Quando eles deram essa resposta para Jesus, olha o que eles disseram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas já disseram. Quantos creem na palavra de Deus, irmãos? Quantos creem na Bíblia Sagrada? Você tem uma Bíblia aí? Você pode levantar a sua Bíblia e falar: eu creio na palavra de Deus. Eu sei que você crê. O problema é quando a realidade te confronta. Sim ou não? Então a gente percebe que nós temos uma fé muito teórica, mas a fé de fato ela tem que ser testada e aprovada. Aqui, eles eram discípulos que conheciam bem a palavra de Deus, o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Eles haviam caminhado pelo menos, talvez aqui, por 3 anos com Jesus, ouvindo as pregações e os sermões maravilhosos de Jesus. O problema não é você crer, porque se eles estavam caminhando com Jesus, eles criam na palavra de Jesus. O problema é a gente testar a nossa fé, colocar a nossa fé à prova e permanecer crendo. Olha o que Jesus chama eles: nécios e tardos de coração. Diga, nécios e tardos de coração. Jesus era manso e humilde, mas ele também era franco. Né? Aqui, como eles ainda não estavam reconhecendo Jesus, Jesus nem recuou e falou assim, tentou ser meio amistoso, não. Jesus foi direto. Falou assim: vocês são tolos, vocês são insensatos, vocês leem, mas vocês não entendem, vocês escutam, mas não compreendem, e vocês têm um problema. Vocês estão tardando, não é que Jesus chamou eles de retardados, mas vocês demoram a entender as verdades, vocês demoram a compreender as realidades espirituais, irmãos, e nós vivemos um tempo assim. Os nossos olhos espirituais precisam ser abertos para que a gente possa entender a profundidade da Escritura e a profundidade da revelação de Jesus. Alguns crentes estão demorando a discernir, por exemplo, o tempo de batalha espiritual que nós estamos vivendo. Tenho percebido uma cristandade meio sonolenta, meio indolente, meio negligente,
meio preguiçosa no buscar ao Senhor, no congregar. Olha a quantidade de cadeiras vazias que temos aqui hoje. Faz tempo que eu não vejo um culto de domingo à noite vazio dessa forma. Isso para mim é um sintoma. Olha a força que nós estamos fazendo para reavivar o povo no culto de quarta-feira, porque o povo não está vindo, mesmo tendo a disponibilidade em vir. Olha a quantidade de revistas que nós já vendemos da Escola Bíblica Dominical, e nós só compramos 30, e no máximo só venderam a metade, para um povo que nós temos cadastrado de cerca de 350 pessoas como membros ou frequentadores atuantes da igreja. Olha a quantidade de inscrições que nós temos no Acamp, olha a quantidade de inscrições que nós temos no encontro de casais. Me parece que o povo está parado, entristecido, preocupado com as coisas. E nós estamos sendo chamados, irmãos, para que a gente possa voltar ao lugar da fé, ao lugar do fervor. É um tempo de nós voltarmos para Jerusalém, para a casa de Deus, voltarmos a congregar, voltarmos a ver a glória do Senhor. Posso ouvir um amém? Então começa um caminho do reconhecimento. E o caminho do reconhecimento começa no versículo 15. Olha o que vai acontecer nesse momento. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, agora leia para mim no telão, vai, irmãos. É maravilhosa essa misericórdia, essa graça, essa compaixão que Jesus tem por nós, né, irmãos? Os discípulos haviam desistido de Jesus, porém Jesus não havia desistido deles. Os discípulos estavam decepcionados com Jesus, sim ou não? Mas Jesus não estava decepcionado com eles. O Senhor é o Deus da compaixão. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus de renovo. O Senhor é um Deus de restauração. Olha que coisa linda, eles estão se afastando de Jerusalém, mas Jesus está se aproximando deles. Às vezes o nosso coração começa a se esfriar. Às vezes o nosso coração começa a se distanciar, mas saiba que você serve a um Deus de amor que não desiste de você, a um Deus que vem ao teu encontro, ao Deus que está aqui nesta noite para aquecer o teu coração, aleluia, e para restaurar o fervor do teu espírito, o fervor da sua fé, o fervor do seu ânimo, aleluia. Jesus não desiste de nós. Esse caminho começa no versículo 15. Jesus se aproxima. A iniciativa é sempre dele, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Se depender de nós, nós ficamos preocupados, paralisados, entristecidos e ficamos lá em Emaús. Mas o Senhor não te criou para ficar em Emaús. O Senhor te criou para habitar a nova Jerusalém. Aleluia! E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O segundo passo nesse caminho do reconhecimento está no versículo 27. Jesus então vai conceder revelação e entendimento das Escrituras. Diga, Jesus concede revelação e entendimento das Escrituras. Irmãos, sem a palavra não existe revelação. Sem a palavra de Cristo Jesus não temos o entendimento adequado. Olha o que vai acontecer no versículo 27. Jesus, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus começou a expor o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está pregando de novo para eles. E parece que foi um sermão meio longo, afinal de contas, são 11 quilômetros de caminhada, né? Então, se vocês acham que eu prego por muito tempo, tenta imaginar, irmã Heloísa, Jesus pregando aqui por 11 quilômetros. Por quê? Jesus vai fazer aqui uma teologia bíblica apurada, começando por Moisés. Então, o Pentateuco é atribuído a Moisés. Provavelmente ele começou lá, lembra-se? E no princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus vai começar de Gênesis, passando por Êxodo, passando por Levítico,
passando por Josué, passando pelos livros históricos e profetas, e indicando, sabe o que é isso? Jesus. Sabe o que é isso? Assim como a serpente foi levantada, também importava que Jesus fosse levantado na cruz do Calvário. Jesus está começando a dar entendimento, aplicação às Escrituras. Sabe o que muda a nossa vida, irmãos? Não é uma mensagem emotiva. Eu poderia trazer aqui o David Leonardo, vocês gostariam, mas isso não muda a sua vida. Pregadores coaches, pregadores emotivos, emocionais, para falar, trazer uma mensagem almática para vocês. Eles estavam preocupados, eles estavam entristecidos. Isso é um problema de alma, é ou não é? Mas Jesus não vai dar coach para eles. Jesus não vai dar uma palavra motivacional para eles. Sabe o que Jesus vai fazer? Vocês precisam entender e crer o que a Bíblia diz. E é isso que a igreja está precisando hoje. Não é de um choque de palavra motivacional, é um choque de entendimento das Escrituras. Volta para a palavra, volta para a escola bíblica dominical, volta para o curso de vida cristã. Crente, vai entender as Escrituras. Porque quando a gente começa a entender quem Jesus é, a gente para de ficar frustrado, para de ficar preocupado, para de ficar ansioso, para de parar. Esse parar é bom. Parar no caminho, não. Mas parar de parar. Parar de desistir. Posso ouvir um amém? Fiz uma pausa dramática aqui para que vocês possam absorver a verdade dessa palavra. Jesus, ele não vai falar, anima-te, vai tudo dar certo. Creia, né, que Deus que Deus vai fazer uma obra grande na sua vida, né? Olha, você tem que ter fé, acredita, seja positivo, vai, não sei o que, isso vai dar certo. Vamos tentar uma estratégia nova. Jesus não foi por aí, Jesus falou assim: vocês são nécios e tardos de coração. Vocês precisam crer, vocês precisam entender, vocês precisam voltar para a palavra e ter entendimento espiritual. Você pode pedir isso, Senhor, me dê entendimento espiritual. Me concede discernimento espiritual, Senhor, me revela a verdade da Tua palavra, eu quero ter entendimento, eu quero ser uma pessoa de sabedoria. Quando nós temos esse entendimento, a gente para de fugir da realidade, para de sair de Jerusalém, para de descer de nível, e é isso que Jesus faz. Posso ouvir um amém? Terceiro passo aqui do caminho do reconhecimento estão nos versículos 28 e 29, porque até agora Jesus se aproxima, Jesus prega para eles, mas agora uma resposta precisa ser dada. Diga isso, uma resposta precisa ser dada. Eu não ouvi. Uma resposta precisa ser dada. Amém? Amém? Versículos 28 e 29, olha o que diz. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele, no caso Jesus, de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo... Você não está lendo não, irmão? Estou lendo sozinho. Então lê aqui para mim, vai. Fica conosco. Oh, que texto maravilhoso, irmão. Até agora, Jesus se aproximou, Jesus confrontou, depois Jesus vai consolar, Jesus explicou a palavra, mas agora uma resposta é requerida. Há uma parte do Senhor, mas há uma parte nossa. E olha que coisa linda, eles queriam continuar na presença de Jesus. Há alguém que quer permanecer na presença de Jesus? Louvado seja Deus. Lembra de uma canção antiga, como um bom assembleiano que fui? Essa é do tempo da Karina. Cadê a Karina? Cadê o pessoal do louvor? Está lá atrás? O pessoal está lá atrás? Vem aqui para frente, gente. E essa música, nesse tempo, cantava assim, eu não sei, se eu errar a letra, você me corrige, Karina. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aí no final vai dizer, como os discípulos no... Já foi assembleana também, irmã Patrícia? Desde os 7 anos de idade. Aí depois se desviou, veio para a Nova Vida ou não? Foi isso que o pastor falou para o meu pai, quando ele falou assim, eu estou indo acompanhar meus filhos lá na Nova Vida. Enfim. Mas, quer cantar aqui, mãe, para mim, rapidinho? Canta aqui, mãe. Vem cá, mãe.
Só esse refrão. Não, o carinho está lá atrás. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Obrigado, mãezinha. Que bênção, gente. O déjà vu aqui. Fica conosco, você pode dizer isso, fica conosco. Nosso amado e bom Jesus, nós queremos a Tua presença. Nós queremos ouvir a Tua voz. Constrange hoje, Jesus, a ficar perto de você. Fala, Senhor, a Tua presença é gloriosa, a Tua presença é preciosa para mim. Meu coração precisa ouvir a Tua voz, precisa dessa paz, precisa desse amor, precisa dessa verdade. Oh, meu amado e bom Jesus, fica comigo, fica conosco. E aí vai acontecer um mistério, nos versículos 30 e 31. Aliás, no versículo 29, vai dizer qual é a resposta de Jesus. Volta no versículo 29, no final. Quando a gente pede isso, ó, e entrou para ficar com eles. Se você hoje abrir o teu coração, disse Jesus, eis que estou à porta e bato.
Diga para ele. Toma o lugar de honra. Perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa de honra. Nós arrumamos a casa. Nós preparamos a mesa de honra. Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda. Tome o lugar de honra. Honra, glória, toda adoração pertence a ti, Jesus. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Reconhecemos quem tu és, Jesus. Tu és a videira verdadeira. E nós somos apenas os ramos que necessitamos estar enxertados em ti. Porque sem ti nós nada podemos fazer. Sem ti nós nada podemos ser. Nós reconhecemos que tu és o pão vivo que desceu do céu. Reconhecemos que tu és a água da vida. Reconhecemos que tu és o Senhor, que tu és o Rei, que tu és a brilhante estrela da manhã, tu és a raiz e a geração de Davi. O Senhor é santo, alto e sublime. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor é tudo para nós. Senhor, nessa noite, faz aquietar os nossos corações. Tu sabes como está o coração de cada um, angustiado, inquieto, ansioso, perturbado com as circunstâncias, com as realidades difíceis, e muitas das vezes se coloca até em xeque, Senhor, a Tua palavra. Mas o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus compassivo, Tu és um Deus longânimo, Tu te aproximas de nós, e nós te louvamos, Pai, por causa do teu imenso amor que não desiste de nós. Te peço que o Senhor venha trazer uma graça especial sobre cada um dos teus filhos. Que essa noite de ceia, Pai, possa ser uma noite de renovo, de reconhecimento, de reencontro. Que seja uma noite de recomeço na tua presença, para um futuro glorioso, para um futuro conquistador, para um futuro de crescimento e desenvolvimento na tua presença. Aquece os corações dos teus filhos, tira as escamas dos olhos, ó Pai, e nos faz contemplar a tua glória, porque na tua luz nós vemos a luz, Senhor. Brilha nessa noite, é que nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Que você diga amém. Toma os seus lugares, os oficiais vão servir a ceia. À medida que você tomar os elementos, você se coloque novamente de pé em nome de Jesus. Podem cantar ao Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Teu sangue mostra a tua cruz, fala de tua
prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar